Você da nossa TV Curtição já sabe que a Diocese de Caicó terá um novo bispo, Padre Antônio Carlos, 52 anos, natural do Rio de Janeiro, mas que tem uma ligação muito forte com o Nordeste. Bom dia, seja bem-vindo a Caicó, bem-vindo à nossa TV Curtição, Padre. Bom dia, é uma alegria poder estar falando com vocês e poder me comunicar com todo esse povo de Caicó que assiste vocês, né? Eu fiquei muito feliz desde quando eu pisei aqui sábado nas terras da Diocese de Caicó, a presença forte da imprensa, né? Sinto que vocês são muito vivos aqui e muito atuantes também no meio da igreja, né? Com certeza, Padre. E como eu falei no início, o senhor tem uma ligação com o Nordeste. Isso porque os seus pais são alagoanos e depois de casados foram para o Rio de Janeiro. Isso. E agora o senhor está retornando às raízes, é isso? Isso mesmo. Meus pais são de Penedo, Alagoas, e casaram no final da década de 50 e foram para o Rio de Janeiro. Existe aquilo que são os carismas pessoais. Eu tinha um confrade que já faleceu, ele dizia: todo mundo é santo, mas é santo do seu jeito. Eu digo que todo mundo pode ser humilde, mas vai ser humilde do seu jeito. Não tem como você copiar a humildade de ninguém. Agora, o que o Papa Francisco está propondo não é nenhuma novidade. Ele está propondo aquilo que o Evangelho já propõe. E aquilo que a Igreja, há 50 anos atrás, no Concílio Vaticano II, já pedia, né? Que os bispos fossem mais simples. Não sei se vocês já ouviram falar do Pacto das Catacumbas. Foi um pacto que 40 bispos liderados por Dom Helder Câmara, no final do Concílio Vaticano II, celebrando a Eucaristia numa daquelas catacumbas dos mártires em Roma, eles fizeram. Tem 13 itens, e nesse pacto aqueles bispos se comprometem a ter uma vida simples, não ter nenhum título de nobreza, andar no meio dos simples, dar uma prioridade aos pobres. E vocês não sabem que um dos bispos brasileiros que assinou o Pacto das Catacumbas foi o primeiro bispo de Caicó, Dom Delgado, que na época não era mais bispo daqui, era arcebispo de Fortaleza. Foi por causa disso que ele vendeu o Palácio Episcopal e foi morar numa residência mais simples. Uma das frases, inclusive, do Papa foi: evangelizem fora da igreja também, não é isso? O Papa fala da gente ir para as periferias. E quando fala para as periferias, não só para as periferias geográficas, os lugares onde estão aqueles que são mais esquecidos, mas aquilo que ele fala também, as periferias existenciais. Atingir aquelas pessoas que estão em situações tão desumanas que nem se sentem, nem têm forças para ir à igreja. Então, por exemplo, o mundo dos dependentes químicos, os irmãos e as irmãs que são discriminados por qualquer coisa, ou pela condição social, ou pela sua etnia, ou por a questão de gênero. Porque muitas vezes a tentação nossa na igreja qual é? É da gente achar que as pessoas têm que vir à igreja. E não é esse. A igreja, eu sempre digo, a igreja ela é católica, e a palavra católica quer dizer universal, mas ela é universal no sentido não de que todos têm que vir à igreja católica, mas que a igreja católica tem que ir a todos. Falando sobre a campanha da Fraternidade 2014, o tráfico humano, apesar de não estar aos nossos olhos, principalmente aqui na cidade de Caicó, aqui no Seridó, existe e é uma realidade presente no nosso Brasil. Qual é a mensagem que o senhor tem a deixar para as pessoas que foram vítimas do tráfico, que com certeza muitos são e não é um assunto tão divulgado, até por vergonha, por medo da sociedade, por medo de se expor, e também sobre o tema da campanha? A Igreja do Brasil, há mais de 50 anos, durante a Quaresma, ela sempre escolhe um tema social, que eu diria é um pecado social, que a gente pensa que é uma coisa distante da gente. Mas quando nós olhamos, por exemplo, e lemos o texto base, e vemos que são milhões de pessoas que são vítimas do tráfico, seja pela questão para viver ser explorado como profissionais do sexo, seja para venda de órgãos, ou adoções ilegais, ou trabalho escravos, a gente tem que perguntar, será se é tão distante da gente? E eu sempre digo, e a gente não é próximo, não é só porque acontece na nossa família. Diante de uma situação dessa, que é um crime, que é um clamor que sobe aos céus, nós temos que olhar para aquela pessoa que faz isso,
para aquelas que são vítimas, mas também para aquelas que silenciam e dizem que não tem nada a ver com isso. Eu gosto muito de uma música do Milton Nascimento, chamada Menino, que foi feito para um filme sobre João Goulart, que retratava aquele momento dos anos 60, e que tem aquele momento da morte do estudante Edson Luiz. E a música diz: quem cala sobre teu corpo, consente na tua morte. Quem cala morre contigo, mais morto do que estás agora. Então, se a igreja se calar diante disso, e quando eu falo igreja, não estou falando somente da hierarquia, estou falando de todos nós estamos consentindo com isso. E se consentimos com a morte, nós não podemos anunciar o Deus vivo. Obrigada por estar disponível a nossa TV Curtição, nesse momento em que muitos caicoenses, os que não tiveram ainda a oportunidade de conhecê-lo, querem saber um pouco mais sobre o Padre Carlos. E por último, quero que o senhor deixe uma mensagem para todos os caicoenses e todos os cristãos da Diocese de Caicó que estão felizes com a sua chegada. Eu agradeço a todos vocês que estão abrindo esse espaço na TV Curtição. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando. E o que eu quero dizer isso, minha gente? Sempre me perguntam, o que é que o senhor vai propor? Eu, inicialmente, não estou propondo nada. Eu não venho com uma caixa fechada, não venho com um programa. Eu venho para caminhar com vocês. A Diocese de Caicó já tem uma história. Esse ano estamos celebrando 75 anos. Eu venho para conhecer essa história, para respeitar essa história, para caminhar juntos. E na medida que formos caminhando juntos, com certeza vocês vão me ensinar muita coisa. Eu vou ter que aprender a ser bispo com vocês, porque ninguém nasce bispo. E vou poder partilhar com vocês também a experiência que eu tenho e vou poder contribuir. Eu acho que as propostas elas vão surgir naturalmente na medida que a caminhada vai sendo dada.